Olá, amiguinhos! Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos aí, contando a história da grande família de Jacó. Nós vimos nas aulas anteriores aí, conhecemos sobre quem era Jacó, quem foram seus filhos, falamos sobre José na aula passada, que José era um filho sonhador. Você lembra quais foram os pontos trabalhados na última aula? Você lembra quais foram os sonhos que José teve? Coloca para mim aqui, qual foi esse sonho? O que você achou desses sonhos? Você gostou da história passada? Então, fica comigo porque a aula de hoje está incrível. Nós vamos ver a continuação sobre essa história de José. O título da nossa lição hoje, o título da nossa aula de hoje é Um presente, uma confusão. Tia Kelly, um presente pode gerar contenda? Um presente pode dar confusão? Pior que pode. Você já ganhou algum presente aí que, na verdade, gerou uma certa polêmica, uma certa confusão? Me fala aí, você já passou por isso? Vamos descobrir o que aconteceu, e que presente foi esse, ok? Então vamos lá para a nossa leitura bíblica. A nossa leitura bíblica de hoje, na nossa lição, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, do verso 1 ao verso 4. Leia aí com o papai, leia com a mamãe, leia com a professora, para você estar por dentro da nossa história de hoje, ok? Qual é o objetivo, tia Kelly? Toda aula tem um propósito, tem um objetivo, Hoje nós vamos ver que o ponto central da nossa história é que Deus ama todos os seus filhos. Eu falei isso na aula passada, Deus não tem filhos preferidos, Ele ama a todos da mesma forma. Ele entregou Jesus por amor a todos nós, não amando mais a um do que o outro, mas amando a todos da mesma forma, ok? Qual é o objetivo de hoje? Nós vamos ver na aula de hoje, o objetivo é que nós não nos devemos deixar, ser levados pela inveja, pela maldade. Nós não podemos deixar que esses sentimentos ruins nos levem a praticar ações ruins, ok? Então, olha que a aula hoje vai ser incrível, ok? Então, vem comigo, fica até o final, que nós vamos aprender muito com essa aula de hoje. Lembra que nós falamos na aula passada que José era um jovem, era um jovem autoconfiante, era um jovem que se achava, porque ele era mais amado pelo seu pai, Lembra que ele era o filho predileto? Nós falamos isso na aula passada. Se você não assistiu, corre e vai assistir a aula passada, porque é importante para você entender essa história e entender tudo que vai acontecer na aula de hoje. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição das aulas anteriores, ok? Então nós vamos ver aqui, nós vimos aí que Jacó, ele amava a José mais do que os seus outros irmãos. Lembra que ele era o filho predileto? Você lembra por que ele era o filho predileto de Jacó? Isso mesmo, porque ele era o filho da Raquel, a sua esposa preferida, a esposa que ele tanto amava, ok? Na aula de hoje nós vamos ver, nós finalizamos a aula passada falando que José teve uns sonhos. Lembra que ele teve uns sonhos bem diferentes? E isso gerou o ciúme, aumentou a inveja dos seus irmãos? Hoje nós vamos estar continuando, falando sobre esse assunto. Vai continuar a história a partir do momento em que eu falei para vocês, que os irmãos de José estavam com muita raiva dele, porque José teve sonhos que dava a entender que ele seria maior do que seus irmãos, que ele seria mais importante, inclusive, do que o pai e do que a sua mãe. Nós vimos nas aulas anteriores que José sonhou que o pai, a mãe e os irmãos todos se curvavam diante dele, E agora nós vamos ver então o que vai acontecer a partir de agora. Mas antes, eu quero pedir para você pegar a sua Bíblia, que nós temos um versículo para memorizar na aula de hoje. E o nosso versículo está escrito assim, lá em Provérbios 3:5, que diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Repete comigo. Confie no Senhor de todo o teu coração. Precisamos confiar em Deus em toda e qualquer situação. Por pior que seja, devemos confiar no Senhor. José vai passar por momentos incríveis.
José vai passar, né, na lição de hoje, nós vamos conhecer uma parte da história que José vai ter que enfrentar muitos desafios. E o que a palavra de Deus diz? Confie no Senhor de todo o seu coração. Nós vamos ver que José vai ter que colocar em prática a sua confiança em Deus, né? José confiava em Deus, era um filho temente, obediente. Agora era a hora de ele viver aquilo que ele acreditava, de colocar a sua fé em ação, ok? Então, vem comigo então para a continuação da história de hoje. Olha, o nosso título já deixa bem claro, né? Um presente, uma confusão. Então, é claro que alguém vai receber um presente especial. Quem será que vai receber esse presente? De quem veio esse presente? Olha, nós vimos que Jacó, o pai de José, amava ele a mais do que os seus outros irmãos, né? E sabe o que aconteceu? Certo dia, o pai de José resolveu dar-lhe um presente, né? Os seus irmãos já tinham ciúmes dele. E agora o pai deu para ele, sabe o quê? A Bíblia nos conta que Jacó deu a José uma linda túnica. Isso mesmo. Já quero o que é uma túnica? A túnica era uma capa, tá? As pessoas usavam as túnicas porque as túnicas elas tinham ali uma grande importância. Todo mundo, na verdade, né, todas as pessoas usavam túnicas, né? Homens, mulheres, tinha vários motivos para se usarem as túnicas. As túnicas eram usadas, né, para que eles pudessem se proteger do frio. As túnicas eram usadas pelas mulheres também para enrolar, né, carregar os seus bebês. Essas túnicas tinham bolsos grandes que eles colocavam ali os seus pertences quando eles estavam de viagem, quando eles iam sair com os animais para poder levar para alimentar, eles colocavam ali os seus pertences. Essas túnicas, então, né, elas tinham uma grande importância e as pessoas todas usavam túnicas. Só que as túnicas que geralmente eram usadas pelas pessoas eram túnicas simples, tá? Eram túnicas que geralmente vinham até no joelho, né? Eram túnicas curtas que vinham até a altura dos joelhos. Eram túnicas de mangas curtas, tá? As mangas geralmente eram curtas, até aqui no tornozelo, tá? Aqui na metade do braço. E essas túnicas geralmente possuíam apenas uma cor, geralmente eram cores mais claras. Assim eram as túnicas de uma forma geral. Só que, sabe o que aconteceu? A túnica que o pai Jacó deu para José não era uma túnica comum. Não era uma túnica igual eram as túnicas que os seus irmãos tinham. Não, era uma túnica totalmente diferente. Era uma túnica similar às túnicas da realeza, né? As túnicas que os reis usavam, que os príncipes, que as pessoas importantes usavam. Porque as túnicas que as pessoas importantes usavam eram diferentes. E então José ganhou uma túnica similar às túnicas da realeza. Era uma túnica comprida, a Bíblia diz que era uma túnica comprida, né, que vinha ali até no tornozelo, né, de mangas compridas, tá? Não era manga curta, era uma manga comprida que cobria todos os seus braços e mais. Não era uma túnica comum de uma única cor, era uma túnica toda colorida, assim diz a Bíblia. Olha que túnica linda, diferente. Era uma túnica como eram usados os príncipes, como eram usados os reis. Sabe o que Jacó estava mostrando para os seus filhos? José era o filho preferido. Ah, mas agora os seus irmãos ficaram encabulados. Agora sim eles passaram o quê? Eles passaram a odiar José. A Bíblia vai nos dizer lá em Gênesis 37, no verso 4, que eles passaram a odiá-lo ainda mais. Porque agora o pai estava escancarando na cara dele, estava mostrando para todo mundo que José era o filho preferido, né? Antes eles percebiam, mas agora Jacó estava mostrando que José era o preferido. Como assim dar uma túnica toda bonita desse jeito para José e não dar para o irmão mais velho, para os outros irmãos? Como assim José receber essa capa tão formosa? Ah, os seus irmãos então ficaram odiando, enfurecidos. E a Bíblia vai dizer lá no verso 37 que eles começaram a desprezar José. Sabe o que é isso? Quando José chegava num lugar que eles estavam, eles ignoravam José. Quando eles estavam na mesa comendo e José chegava para sentar, eles não conversavam com José.
Quando José perguntava alguma coisa, eles nem respondiam, eles desprezavam José. Porque a raiva que eles tinham, o ódio que eles estavam sentindo de José era muito grande. José agora, né, os irmãos José estavam com ciúmes ainda mais de José, porque José era o filho preferido, não tinha cabimento. Como que o pai ia dar uma túnica dessas para o filho mais novo, né? Não era o mais novo de todos, mas era o mais novo dos 10 irmãos. E aí, então, agora a situação estava pior. José agora, né, estava evidente que ele era o filho preferido. E agora, né, o que fazer? Isso não estava certo. Aqueles irmãos, então, começaram a odiar ainda mais José, né, por ser o quê? O filho favorito. Agora, além disso, eles ainda estavam lembrando o quê? Dos sonhos que José teve. Eles estavam com aquele sonho pregnado na sua mente. Capaz que eles falaram assim, onde já se viu um sonhador sonhar, né, desse jeito, e agora meu pai dá uma túnica para ele, né? Eles estavam com aquilo remoendo, estavam guardando aqueles sentimentos dentro do coração. Lembra que eu falei que nós não devemos guardar sentimentos ruins no nosso coração, mas nós devemos guardar o quê? A palavra de Deus, né? Para nós não pecarmos contra o Senhor. Mas aqueles irmãos estavam guardando esses sentimentos ruins, estavam deixando o ciúme tomar conta do seu coração, estavam deixando o ódio tomar conta, estavam deixando a inveja tomar conta dos seus corações. E José nem estava percebendo. José estava cada dia mais feliz, cada dia mais sorridente, andando feliz e contente, porque agora ele tinha uma túnica, né, tão bonita. Eu imagino que José estava todo vaidoso, né? Todo lugar que ele ia com a sua túnica, né, mostrando, olha que linda minha túnica, ganhei do meu pai, olha que chique, como ela é longa, né? Imagino que José andava todo vaidoso, né? Por quê? Porque a túnica era uma túnica muito linda, né? Os príncipes que usavam aquelas túnicas daquele jeito, e os seus irmãos, então, começaram a ficar preocupados. Começaram, então, a ter pensamentos ruins. Começaram a pensar, nós precisamos fazer alguma coisa. Não podemos deixar José desse jeito. Nós não podemos deixar José assim, todo alegre, todo contente aí, nem superior a nós. E eles começaram, então, a deixar aquele sentimento ruim tomar conta do seu coração, a ponto deles maquinarem o mal, a ponto deles, então, conspirarem contra José. Gênesis 37, 18 vai dizer que eles começaram a conspirar contra o seu irmão. Tudo isso porque deixou esses sentimentos entrar no seu... Naquela época, né, as pessoas tinham muitos rebanhos, né, tinha muitas ovelhas, e esses rebanhos, né, eles eram levados para pastar em outros campos, em lugares mais distantes. E os irmãos de José, então, faziam essa tarefa de levar os rebanhos para pastar, para beber água, cuidando dos rebanhos do seu pai. Certo dia, né, eles saíram para levar o rebanho, né, para pastar. E depois José, o pai de José, pediu que o seu irmão, né, pediu que José fosse atrás dos seus irmãos, né, para ver se eles estavam precisando de alguma coisa, se eles estavam precisando de alimento, porque quando eles saíam, eles ficavam vários dias fora, não era algo que eles iam e voltavam de tarde, né? Às vezes eles passavam vários dias ali com os seus rebanhos alimentando. E então um dia, né, Jacó chegou e falou para ele, José, vai atrás dos seus irmãos, vai procurar os seus irmãos e ver se eles estão precisando de alguma coisa. Vai ver se está tudo bem com eles. José era um filho obediente, né? Era um filho que agradava ao pai. Talvez por isso também José amava mais ele. Talvez ele fosse um filho que não respondia. Talvez ele fosse um filho, né, que não desobedecia. Então José obedeceu ao seu pai e saiu pelos campos procurando os seus irmãos. José saiu e procurava, olha, você viu, né, pessoas assim, meus irmãos, estou procurando, e ele ia perguntando uma e outra pessoa até encontrar os seus irmãos. Certo é que aí ele então encontrou um homem que falou onde eles estavam, né, falou onde os seus irmãos estavam, e José então foi ao encontro de seus irmãos. De longe, gente, de longe, José foi avistado pelos seus irmãos. Os irmãos de José de longe viram e falaram assim, lá vem aquele sonhador. Lá vem aquele sonhador. Nós não podemos deixar esse sonhador. Vamos matar esse sonhador. Agora é a nossa chance. Nosso pai não está aqui. Vamos matar José. E eles começaram, então, olha aqui, ó, a
conspirar contra José. Eles estavam com tanta raiva que eles desejavam matar o seu próprio irmão. Era o seu irmão de sangue. Eles não pensaram no seu pai, eles estavam com tanta raiva, né, que pensaram em matar o seu irmão. Mas aí, sabe o que aconteceu, né? Antes dele chegar por perto ali, né, eles pensaram, vamos matar ele, vamos matar. Aí os seus irmãos mais velhos, né, que era Rúben e Judá, falaram, não, gente, nós não podemos matar o nosso irmão. Não, nós não podemos matar, não. Faz o seguinte, vamos jogar ele no poço. Ali tinha um poço, né, uma cisterna, né, que não tinha água. Falou assim, vamos jogar ele no poço, vamos só dar um susto nele, vamos passar um medo nele, mostrar para ele que nós somos mais velhos, que nós mandamos, vamos fazer isso. Mas na verdade o intuito de Rúben era que quando jogasse ele ali, depois tirasse ele do poço, né? Que eles salvassem José. Eles não queriam na verdade matar o seu irmão, né? Mas os outros não, os outros queriam matar, e eles falaram, olha, gente, vamos matar. Aí eles falaram, não, vamos só jogar ele no poço, vamos dar um susto nele, né? E foi isso que aconteceu. Quando José se aproximou, né? Quando José chegou ali perto deles, onde eles estavam, eles já pegaram e começaram a brigar com ele, falar para ele, e pegaram ele e jogaram José dentro daquele poço, né? Jogaram ele dentro daquela cisterna, onde não tinha água, mas era um lugar muito fundo. Jogaram ele, José caiu, eu imagino que José se ralou todo, né? Talvez se machucou, e a Bíblia vai dizer que José clamou, pediu ele, gente, me tira daqui, né? Me socorre, gente, meus irmãos, me tira daqui. E eles não tiraram ele de lá, porque eles conspiraram contra José. Eles tinham ciúmes, lembra? Né? Era ciúme, era ódio, tudo isso. E eles deixaram José ali. José ficou ali naquele poço, sem água, sem comida, machucado, e os irmãos não fizeram nada, né? Ele clamava por eles e eles ignoravam. Eu imagino que ele pedia socorro, socorro, meus irmãos, me tira daqui, me tira daqui. E os seus irmãos não fizeram nada. Sabe o que aconteceu? A Bíblia nos conta que ia passando por aquele lugar uma caravana de ismaelitas, né? Ia passando ali uma caravana e alguém teve uma ideia. Um dos filhos falou assim, já sei! Nós não vamos matar nosso irmão não, sabe por quê? Se nós matar, nós não vamos ganhar nada com isso. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos vendê-lo como escravo, isso. Ele vai se tornar um escravo e aquele sonho dele ser superior a nós, isso vai cumprir. Ele vai ser escravo e foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que quando aquele homem, né, a caravana chegou, venderam ele, tá? Por 20 moedas de prata. Esse foi o preço que custou José, né? Eles venderam José por 20 moedas de prata por uma caravana ismaelita. Os irmãos não tiveram dó. Os irmãos não se arrependeram. O coração deles estava tão cheio do pecado. Sabe, criança, quando o pecado entra no nosso coração, ele nos deixa cego. Ele não deixa a gente raciocinar. Por isso, o pecado é tão maligno. Porque o pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado nos separa de Deus. Aqueles irmãos estavam com o coração contaminado de pecado. Eles não estavam prestando atenção que era o seu irmão. Eles deveriam cuidar do seu irmão mais novo. Eles estavam vendendo o seu irmão. E a Bíblia diz que eles venderam José, né? Isso mesmo, José foi vendido por 20 moedas de prata. Foi o preço que aquele mercador pagou por José. E eles levaram José embora. Eles não tiveram dó. Eles pensaram só no lucro. Eles pensaram só que agora eles estariam sem o seu irmão. Eles venderam José. Sabe, crianças? Mas a Bíblia diz que Deus tem planos para nós. Às vezes querem nos matar, às vezes querem nos barrar, às vezes as pessoas querem nos impedir de viver os sonhos de Deus. A Bíblia diz que José foi vendido por 20 moedas de prata. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Nós temos um valor que não é pago com moedas. Nós temos um valor que não tem preço calculável nessa terra que vai pagar para a nossa vida. Sabe por quê?
Porque Jesus deu a sua vida por nós. Nós valemos tanto para o Senhor que Ele derramou todo o seu sangue. João 10:18 diz que Ele deu a sua vida. Jesus morreu numa cruz para nos resgatar do pecado. Sabe por quê? Porque o mundo estava no pecado, né? E uma vez que a pessoa está no pecado, ela está condenada à morte eterna. Mas Jesus, pelo seu amor, lembra que eu falei no início que Deus não tem filhos preferidos, que Deus ama a todos igual, e por Ele amar a todos, Ele deu então Jesus para nos resgatar do pecado. E Jesus entregou a sua vida. Ele falou assim: olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu dou a minha vida por amor a cada um de vocês. Sabe, enquanto os irmãos desprezavam José, enquanto os irmãos de José desprezavam ele, ignoravam ele, sabe o que a Bíblia diz? No Salmo 134:15, diz que Deus está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Quando nós clamamos o Senhor, quando nós clamamos, pedimos a Ele perdão, pedimos a Ele a misericórdia, Ele está com seus ouvidos atentos para nos ouvir. Os seus ouvidos não estão cerrados, não. Ele está com seus ouvidos atentos. Não importa se somos adultos ou crianças. Criança, você pode clamar ao Senhor, você pode orar ao Senhor e Ele vai te ouvir. Enquanto os irmãos de José estavam conspirando contra a vida dele, enquanto os irmãos de José estavam tramando para destruir Jesus, sabe o que Jesus nos diz? Sabe o que o Senhor nos fala? Ele fala assim: ó, eu tenho planos de paz para você. O mundo pode conspirar contra você, o mundo pode tentar te destruir, mas eu tenho planos de paz para você. Jeremias 29:11 diz que os planos dele é planos bons, é plano de paz, é plano de nos dar a vitória. Enquanto os irmãos de José estavam com ciúmes dele, enquanto o mundo quer destruir por ciúmes, por inveja, por vingança, enquanto o mundo está querendo destruir as outras pessoas, Jesus está nos mostrando que o seu amor ele é incalculável. Ele nos fala em João 3,16 que o seu amor por nós é tão grande, que ele entrega a sua vida por nós. Né? É por amor, o amor dele é incalculável. Então não importa se o mundo quer nos destruir, devemos sempre lembrar que o amor de Deus é maior do que qualquer ação maligna, do que qualquer projeto de mal. Sabe o ódio? Os irmãos de José estavam com ódio. Gênesis 37:4 diz que eles odiavam ele ainda mais. O mundo também nos odeia porque nós não fazemos parte desse mundo. O mundo também nos odeia porque o mundo jaz do maligno. O mundo é das trevas e ele vai odiar todo aquele que não é do mundo. Mas o Senhor tem o perdão para cada um de nós. Ele nos perdoa os pecados, ele nos resgata desse ódio, ele nos dá o perdão. A Bíblia diz que ele perdoa os nossos pecados. E dos nossos pecados ele não lembra mais. O Senhor quer nos perdoar nesse dia. Se você talvez está vivendo uma situação que desagrada a Deus, os irmãos de José estavam com ódio no seu coração. Os irmãos de José estavam com a raiva, com o pecado entremeado no seu coração. Mas hoje, se nós também talvez estiver com algum pecado no nosso coração, talvez se você está com sentimento de raiva, talvez se você está com sentimento de ódio, talvez se você está com sentimento de vingança, desejo de vingança, não sei qual é a situação. Talvez as crianças estão com sentimento de tristeza, com raiva, porque está passando por uma situação, por um momento difícil na sua casa. Às vezes tem criança sendo abusada, tem criança passando fome, tem criança que se sente sozinha. Talvez você está gerando um sentimento de tristeza dentro do seu coração. Crianças, não deixe isso tomar conta de você. Clame o perdão de Jesus. O Senhor é fiel para nos perdoar os nossos pecados. Não deixe que isso te afaste do Senhor. Peça perdão. O Senhor é fiel para nos perdoar e nos fazer prosperar. Porque os planos dele para nós são planos de paz. Amém? O Senhor tem planos de paz para nós. Hoje nós ficamos com a história de José, que José foi vendido. Sim, os irmãos de José venderam ele sem dó nem piedade. E agora? Agora, quando eles voltassem para sua casa, eles iriam ter que explicar para o seu pai: cadê José? Onde está José que foi ao encontro de vocês? Eles iam ter que dar uma satisfação para o seu pai, mas eles também não estavam nem aí para o que o seu pai ia sentir. Eles não estavam nem aí como que ia ficar o seu pai. E eles então tramaram a mentira. Eles inventaram mais uma mentira. Para você ver o grau do pecado no coração deles. Eles então falaram assim: olha, vamos matar aqui um animal, né? E vamos sujar de sangue
a túnica colorida do meu irmão. Vamos levar essa túnica colorida para o meu pai e falar, olha, nós encontramos no caminho, nós não vimos o seu filho, mas nós achamos essa túnica. Vê se é a túnica que o Senhor deu para ele. Está toda suja de sangue. Acho que um animal feroz comeu ele. Porque naquela época tinham lobos, tinham ursos que atacavam as ovelhas, né? Comiam o rebanho. Então, eles iam mentir para o seu pai. Iam pecar de novo. Ia falar para o seu pai que ele havia sido comido por um animal. E assim eles fizeram. Eles voltaram para casa e apresentaram a túnica para o seu pai. E todos mentiram. Todos apoiaram aquela mentira. Jacó chorou muito. Jacó ficou muito triste. E Jacó acreditou naquela mentira, porque realmente era a túnica que ele tinha dado para o seu filho. Ele conhecia aquela túnica, e aquela túnica estava toda encharcada de sangue. Presumiu ele que era o sangue de José. Ele ficou muito triste. A Bíblia diz que ele chorou muito tempo, por muitos anos ele chorava a perda do seu filho. E os seus irmãos firmaram aquela mentira. Todos eles foram capazes de enganar o seu pai. Sabe, criança, quando nós deixamos o pecado entrar no nosso coração, nós fazemos coisas que não agradam a Deus. E isso não estava agradando a Deus, mas Deus estava vendo todas as coisas. Deus estava vendo o que aqueles irmãos estavam fazendo. Deus estava vendo o que José estava passando. Deus está com os seus olhos atentos, está vendo tudo o que se passa nessa terra. E aí, quer saber o que vai acontecer com José a partir de agora? Quer saber se José vai voltar para a sua casa? Quer saber se os irmãos de José vão contar a verdade para o seu pai? Então fica ligado, porque essa história continua na nossa próxima aula. Na próxima aula vamos saber a continuação dessa história. O que vai acontecer com José, o que vai acontecer com seus irmãos, o que vai acontecer com essa grande família. Fica ligada nos próximos capítulos. Não perca nada, porque está muito emocionante essa história, não está? Então, vem comigo para o próximo capítulo. E aí, vamos para a nossa oficina criativa? Vamos para a nossa atividade de memorização? Depois, então, que você, professor, ensinar as crianças aí a lição, você pode trazer uma atividade para fechar. A atividade que deixa aqui a nossa revista da CPAD, como sugestão para a oficina criativa, é você, professor, já levar na sua sala cópias de túnica, né? Fotos de túnica. Você pode desenhar numa folha, ou você pode imprimir a silhueta de uma túnica e levar para as crianças decorar essa túnica, fazer ela bem colorida. Para isso você pode levar pedaços de papel colorido, você pode levar lantejoulas, você pode levar botões coloridos, você pode usar a criatividade, levar vários tipos de coisas diferentes para que cada aluno possa decorar a sua túnica de uma forma bem colorida, bem especial. Antes de eles colocarem aí, né, colar os itens, você pode pedir para eles escreverem na parte de trás alguns presentes especiais que eles receberam da parte de Deus. Deus nos dá vários presentes especiais, né? Como a nossa família, os nossos irmãos, os nossos amigos, né? Então você vai pedir para que esses alunos escrevam na parte de trás um presente especial que eles receberam da parte de Deus, e depois então eles vão colorir, vão decorar essa túnica, né? Colando lantejoula, colando papéis, colando fitas, o que eles acharem aí, né? Com essa túnica bem colorida, e eles podem levar para casa essa túnica. E aí eles vão poder aproveitar esse momento para recontar a história para os pais, pode dar esse presente para alguém especial que eles quiserem, enfim. Vai ser uma atividade de memorização, né, que eles vão estar fazendo e podendo depois recontar essa história, ok? Você gostou e amou? Se você gostou e amou, deixa o joinha, curte o vídeo e fica ligado na continuação da história sobre essa grande família, que eu venho para você com o próximo passo, o próximo episódio, que também está incrível, ok? Te aguardo na próxima aula.